Deputado, boa tarde. Osmar, pode desmutar o deputado? Boa tarde, deputado. Boa tarde, não estou conseguindo ativar meu vídeo aqui. Nós estamos vendo o senhor. Pois é, tem alguma coisa... tá bem aqui agora. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor, como é que está? Todo dia melhora um pouquinho. Que bom. Está muito frio por aí? Não, aqui eu estou agora, hoje eu estou em Santa Catarina, não está muito frio aqui. Sei, entendi. Olha, muito obrigado por estar com a gente, viu? Eu sei que o senhor tá no trecho, né? Como o pessoal gosta de dizer. E eu sei que o senhor interrompeu aí várias lives para poder estar conversando aqui com a gente. Então, eu queria te agradecer, enfim, a disponibilidade e a possibilidade de bater esse papo aqui conosco. Será com prazer. Tá bom, então tá bom. Bom, deputado, o senhor dispensa apresentações, né? Mas, de todo modo, está no terceiro mandato, né, na Câmara Federal. Hoje é presidente da FPA, o que transforma o senhor no líder, talvez, na bancada, numa das bancadas mais importantes dentro do Congresso Nacional. Tão importante que, lá atrás, quando o presidente Bolsonaro ainda imaginava poder governar sem a construção de uma coalizão partidária clássica, ele depositou muitas das fichas dele na atuação da frente como um suporte, não apenas para agendas ligadas ao agro, como também para agendas de outras naturezas, né, de reformas e de modernização. E isso é tão verdade que, quando o senhor fala e opina, né, sobre reformas, todo mundo escuta. Todo mundo quer saber, todo mundo busca. O senhor, inclusive, fez uma declaração recente sobre essa decisão do STF de não permitir que os estados diminuam salários de servidores. A gente vai entrar nesse tema. Então, feita essa introdução, eu queria começar essa conversa perguntando como é que o senhor faz uma avaliação dessa conjuntura e da posição que a FPA hoje tem nesse processo de normalização institucional que o Brasil parece que vai começar a viver a partir dessa distensão aí, institucional que a gente viu nesses últimos dias. Bom, Leonardo Barreto, eu queria primeiro dizer da alegria de estar com vocês e poder conversar um pouco sobre isso. E eu queria começar dizendo o seguinte: para nós contextualizar esse processo, nós temos que trazer para a memória o Estado brasileiro sob a concepção das últimas 2 décadas. Tá? Um país feito para ser industrializado, um país feito a partir do chão de fábrica, um país sindicalizado, onde os movimentos sindicais deliberavam sobre a política nacional, eles mobilizavam massas, eles enchiam ruas, eles faziam o que tinha que ser feito e eles acabaram por conduzir a indústria nacional, na sua grande maioria, hoje, pelo tal do conteúdo local, pelo protecionismo exacerbado, eles acabaram tirando deste meio a competitividade, né? O tal do protecionismo, né? Protege a indústria automobilística, protege a indústria tal, protege a indústria tal. Enquanto isto, o agro ele acabou se transformando num eixo absolutamente competitivo. Ele não tinha outra alternativa, né? Com juros elevados e sem subsídios, porque todo mundo fala em subsídio e o agro brasileiro não tem subsídio, né? Aliás, uma taxa Selic de 2,25 e o juro médio chega a 6,7 no produtor, não pode ter subsídio algum nesse processo. Tá? Mas o nosso produtor rural, quer dizer, a única coisa nova que tem no Brasil neste momento é a roça. Foi a lavoura que trouxe as coisas novas. São os nossos produtores rurais que estão lá fazendo modificação da molécula, trabalhando genética, trabalhando controle biológico, trabalhando conectividade,
precisão, produtividade, manejo adequado, logística, conquista de novos mercados, tudo isso vem a partir do agro, né? Muito eficiente esse processo. Com isso tudo, criou-se, até pela força da organização do agro, criou-se um Instituto Pensar Agro, que já há muito tempo existe, e uma Frente Parlamentar da Agricultura, que eu presido hoje. E ela não tem esse estágio de mobilização por acaso, né? É que o setor é extremamente exigente, tá? Então, quem quiser servir o agro no parlamento precisa saber o seguinte: o fato de tu chegar de uma direção de um trator no Congresso não te permite transformar uma mera expectativa numa proposta de projeto de lei. No agro, a legislação só é feita quando ela passa no crivo de 47 instituições do Instituto Pensar Agro, ela passa no crivo das assessorias técnicas de todos esses assessores, e aí a lei só vai para a Câmara e para o Senado se ela tivesse sido construído com um debate crítico sobre sílabas e vírgulas, tá? O que significa que esse setor deu qualidade à legislação. Se não conseguimos vencer alguma coisa na pauta, é porque o nosso Congresso ainda é muito urbano e porque o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, pela forma dos compromissos que ele assumiu para assumir a presidência da Câmara, ele tem muitos compromissos com a esquerda que normalmente transforma a Câmara na ditadura de minoria. E aquilo que poderia ter sido aprovado na Câmara não é, e protela, porque alguém da esquerda foi lá e disse: olha, tu disse para nós que garantiria isso. Então, se não teríamos avançado muito mais em pautas disruptivas e seríamos muito mais competitivos. Quer dizer, não tem nenhuma lógica para te não aprovar a regularização fundiária, não tem lógica para não aprovar os defensivos agrícolas. Quer dizer, eu tenho uma molécula nova que pode ser usada em volume, em 1% do mesmo volume, e eu tenho que usar alguma coisa que estou usando há 20 anos, porque dizem que isto vai envenenar os produtos por algo sem nenhuma fundamentação científica. A legislação ambiental que está pronta, discutida discutido pelo Kim Kataguiri com todo mundo. Aliás, a legislação ambiental tem apenas uma face com a agricultura, a grande maioria dela não tem nada a ver com a agricultura, mas as resistências para votar a legislação ambiental é o agro, né? É o agro. Nós temos perfeita consciência de que tudo deve ser feito, que nós temos que aprovar a reforma tributária para reduzir o custo da fiscalização tributária, que tem que fazer par e passo com isso a reforma administrativa, porque tem que reduzir o tamanho do Estado. Mas cá para nós, Leonardo, o tamanho do Estado não é uma necessidade ideológica, é tecnológica. É que naqueles gabinetes aveludados, com aquele mundo de lâmpadas, naqueles edifícios de Brasília, já não tem há muito tempo a máquina de escrever, já não tem a máquina de calcular, até o facsímile, aquela coisa maravilhosa que apareceu, nunca mais ninguém viu. Agora se resolve tudo isso em fração de segundo num cantinho de celular. Agora, com essa pandemia, por exemplo, não vai ninguém naqueles ministérios e se resolve tudo do mesmo jeito. Isso mostra que há um país novo, digital, e que tem que atuar na ponta. Eu quero estar com a pesquisa, com os meninos e meninas de guarda-pó branco no meio das lavouras do país inteiro, fazendo pesquisa de toda a natureza. Eu preciso estar na segurança pública, na educação de qualidade, formado e dirigido para a qualificação produtiva. Eu preciso estar na saúde qualificada, não tem que estar na atividade meio, porque essa é desnecessária. Nada pode ser mais injusto do que arrecadar e cobrar de quem não deve para pagar quem não é preciso. Deputado, o senhor falou algumas coisas muito interessantes aí e que a gente me forneceu aqui um roteiro de boas perguntas. A primeira delas, eu quero até voltar um pouquinho, que é o seguinte: o senhor acha que o agro desenvolveu toda essa cultura de inovação, modernidade e integração com o mundo porque ficou sem atenção do Estado? O Estado ficou muito voltado para regular um ramo da economia e isso permitiu que a agricultura crescesse de uma maneira diferente? Eu diria que não é bem por isso, é que o Estado socialista, tá, ele quer política de massas. E as massas não estavam na agricultura. Lá tinha 14%, 15%, 16% da população. Nós ficamos, na verdade, foi fora do jugo ideológico.
se nós tivemos isso, foi quando os partidos de esquerda separaram os pequenos proprietários, pequenos produtores dos grandes. Porque eles não estavam pensando na produção primária, eles estavam pensando nos eleitores. E há muito mais pequeno proprietário, pequeno produtor e arrendatário que dono de grandes volumes de terra. Então, eles separaram para ficar com o eleitor. E isto cá para nós permitiu que o produtor médio, junto com a Embrapa, junto com as empresas de pesquisa, o médio e grande, evoluísse em tecnologia e produtividade distante, bem distante. O próprio governo, os governos petistas, eles faziam uma política de discurso no Congresso contra o latifúndio, contra a produção extensiva, eles eram contra a transgenia, mas todo ano tinha plano safra com tapete vermelho. Era um cinismo gigante, né? Então, é o seguinte, o agro brasileiro foi uma questão admitida por absoluta necessidade. Se com eles é ruim, muito pior sem eles. Eles sabiam disso, né? Então, essa revolução urbana que aconteceu de forma cooperativa e retrógrada não aconteceu no agro. O agro ficou livre para buscar seus espaços de desenvolvimento e ser altamente competitivo na relação internacional. Entendi. E aí, então, houve uma construção de uma cultura política, eu vou colocar, libertária, né? Assim, liberal, vamos colocar assim, e que hoje se apresenta ao país por intermédio do presidente Bolsonaro, né? Mas como é que está hoje essa identificação com o momento atual, com a agenda do governo? Então, vamos discutir isso, que é uma questão importante. Quando nós vamos discutir política, nós percebemos o seguinte: num país como o Brasil, tem 60% da população que fica na área de conforto. E nessa hora de conforto, ela é extremamente tolerante. A gente ouve o cidadão que diz o seguinte: eu sei que está errado, mas não quero me incomodar. Tá? Esse eleitor votou muitas vezes com a esquerda, mesmo discordando. Ele só não queria se incomodar. Né? Aliás, o filho estava na universidade, o professor do filho dizia que aquilo estava certo, ele não queria se incomodar. Até que um belo dia, esse grupo, que é 60%, ele se incomoda definitivamente e rompe a barreira. Larga o pêndulo. Né? O pêndulo que está pendurado na esquerda, ele solta, passa pelo centro rapidamente, porque o centro gravita tanto com a esquerda quanto com a direita, principalmente no caso do Brasil, que trabalha muito mais com oportunismo do que qualquer convicção de proposta. Então, ele bate lá na direita. Bom, quando foi para discutir a eleição do Bolsonaro, houve a ruptura dessa barragem, né? E esse povo se movimentou de maneira gigante. Mas esse povo nunca quis, na eleição do Bolsonaro, discutir o futuro. Esse povo só queria apagar o passado. Esse povo queria votar por arrependimento. Eu tolerei demais essa roubalheira, essa corrupção, essa indolência, essa forma de tocar o país que tudo serve, que é só o jeitinho serve. As pessoas se incomodaram com isso, foram para as ruas, botaram 6 milhões de pessoas nas ruas, conseguiram fazer o impeachment da Dilma, fizeram tudo isso, romperam com o sistema. Elegeram o Bolsonaro. E elegeram o Bolsonaro, não. Elegeram o Bolsonaro e, junto com o Bolsonaro, elegeram para o país um novo ambiente político, tá? Que dá liberdade de fazer. Mas não veio com a eleição o que fazer. Nós temos que desenhar esse processo a partir de agora. E aí, talvez, o país, neste momento, esteja começando a raciocinar como devia ter raciocinado desde o primeiro dia. A gente não consegue fazer grandes governos se nós não aprendermos a tirar de cada homem e mulher do nosso país o que de melhor ele tem para dar. E para tirar isso dele, tu tem que fazer raciocínio de convergência, tem que construir consensos. Se tu chegar no síndico do teu edifício e a primeira palavra de crítica pelo que ele não fez, tu vai ter um atrito. Mas se tu elogiar ele por tudo que ele fez de bom e disser para ele que falta mais isto, ele facilmente vai compor contigo. Então, nós começamos a fazer política sempre pelo extremo. Nós sempre falamos da terceira pessoa. O culpado é sempre o outro. Sempre o outro. Nós não temos nada a ver com isso. Somos João do Passo Certo. O outro é que está errado. Parece mentira que agora, depois desse tempo todo, o próprio Bolsonaro bateu muito forte na esquerda para dividir esse espaço eleitoral e era perfeitamente perceptível isso, né?
Era tamanho o movimento sindical, o movimento de massa, que ele tinha que romper com isso. Agora, com esse novo comportamento, e tomara que permaneça, nós temos condição de começar a construir consensos com a sociedade. E cá para nós, não é um sistema liberal. O Brasil não pode, não deve se desfazer da estrutura do Estado. Só que o Estado não é forte por ser grande. O Estado é forte por ser viável, por entregar serviços, por trabalhar as políticas públicas adequadamente, por trabalhar a política pública como ferramenta de solução de vida para as pessoas, por ser um ente, um fórum permanente de solução de vida para todas as pessoas. Esse é o Estado. Então, quer dizer, agora, se não tivesse o Estado na pandemia, como seria? Quem ia pagar os R$600? Então, logo, o Estado liberal não explica tudo. Tá? Nem o liberalismo, nem o socialismo explica tudo. Com certeza não. Um país de transformação como o nosso, ele ainda precisa que o Bolsonaro ponha água no Nordeste. Né? Hoje, ele estava lá botando água no Nordeste. Aquilo é uma obra do Estado. Agora, o que ele não precisa é que, por ser do Estado, tem que ser indolente, tem que ser corrupto, tem que ser lento, tem que ser devagar e sem qualidade. Isso não. Absolutamente não. A coisa pode ser pública e de qualidade. Agora, é curioso, porque assim, se a gente pega a nossa historiografia, né, todo mundo que passou pela universidade, aprendeu que o processo de modernização do Brasil aconteceria quando as classes médias urbanas conseguissem se sobrepor, né, aos núcleos rurais atrasados. E é curioso que o senhor está trazendo uma perspectiva nova. Na verdade, a gente tem aí um núcleo rural liberal, integrado internacionalmente, né, que faz parte das cadeias de produção, agrega valor e que está trazendo valores, está trazendo novas percepções para uma classe média, eu vou usar o termo que o senhor usou, acomodada. Né? Mas eu acho que esse movimento, para ter sucesso, ele precisa a frente, né, ela precisa ter apoio em setores urbanos, até setores industriais. Vocês têm bons diálogos com quais setores da economia? Com quem você acha que está acompanhando vocês nessa frequência? Tenta dizer o seguinte, essa é uma conquista que tu tem que fazer caminhando. Então é o seguinte, nós temos hoje na agricultura em torno de 14,8% da população, 15% é os dados do IBGE. Mas a frente mais numerosa da Câmara é a Frente Parlamentar da Agricultura. Entre senadores e deputados tem quase 300. Nós temos 270 deputados em 513. Essa é a frente mais numerosa. Então é o seguinte, o fato da pessoa morar na cidade não significa dizer que ela não tem nenhum vínculo com a colônia. O seu pai, o seu avô, o seu tio veio da roça. Todos eles, de alguma forma, têm vínculo com isso. Nessa pandemia, por exemplo, agora, mais do que nunca, o discurso do alimento ficou presente. Né? Quer dizer, as pessoas estão em casa fazendo comida, mesa farta, estão em casa, o supermercado tem tudo na prateleira. Da onde veio? Né? De onde veio isso? Se fosse só isso, não seria nada. Mas vamos dizer o seguinte, daqui para frente, o Brasil deve chegar em 2 anos, Leonardo, alimentando em torno, em 10 anos, 2 bilhões de pessoas. 10 Brasis. 10 Brasis. Nós vamos alimentar em torno disso. Aí, gurizada, o Brasil vai alimentar em torno de 2 bilhões de pessoas. O que significa isso? Tá? Significa que a segurança alimentar vai colocar o Brasil e os países do Sul, não apenas o Brasil, né? A América do Sul vai estar nesse processo. Se nós tiver cérebro, o Brasil lidera o movimento do agro, da agropecuária mundial a partir da América do Sul, né? E vem do México para baixo trabalhando todos esses processos, porque nós temos um sistema de produção complementares, tem produtos que nós não temos em volume e quantidade que outros têm, podemos potencializar isso, e se nós tivermos esse cérebro, essa inteligência estratégica, nós vamos estar sentados em todos os fóruns de decisões mais importantes do mundo daqui para frente. Ninguém pode definir o futuro dos seus países sem segurança alimentar. Então, segurança alimentar será para o Brasil, se o Brasil tiver cérebro e liderança, como é o petróleo na Arábia Saudita. Esta é a nossa relação de consequência. Bom, se isso vai acontecer, significa dizer o seguinte, hoje, em torno de 51% do PIB
é da agricultura ou decorrente dela. Tá? As pessoas todas estão ligadas com isso. Quando nós sair da pandemia, nós vamos ter muitas alternativas para o país. Todas elas, no entanto, com os olhos virados para a lavoura. É de lá que vem o dinheiro novo. É de lá que vai vir o soja, o milho, o frango, o porco, o leite, a carne bovina. É de lá que tudo que vem a mobilização da economia. A agroindústria, a indústria, o serviço, a loja, tudo vai funcionar a partir disso. Então, nós vamos ter um país que vai mudar seu fluxo migratório. As grandes cidades vão perder população porque os filhos, ao invés de ir para a universidade fazer pedagogia, vão fazer agronomia, vão fazer biotecnologia, vão querer discutir questões de conectividade. Pense, nós temos 23 bilhões no FUST. Se nós aprovar a lei da conectividade, em 3 anos, um cidadão vende peixe na Amazônia com cartão de crédito, porque o cabo de fibra ótica chegou lá. Ou por torre, ou por fibra ótica, ou por satélite. Nós temos condição de fazer o SUS entrar na casa de um cidadão, nas cidades mais longínquas da Amazônia, com telemedicina às 4 da manhã. Alguém vai aparecer na telinha e dizer, eu estou com dor aqui, o que pode ser? E o médico vai fazer o diagnóstico possível e dizer para ele se medicar nesse processo. A tecnologia vai chegar nos lugares mais longínquos do país porque a agricultura, a agropecuária brasileira, pelo volume de produção e recurso, vai trazer ela. Porque é impossível produzir milho com conectividade, com competitividade sem conectividade. Por quê? Porque a tecnologia está embarcada nas minhas máquinas. Se eu não tiver conectividade, não tiver internet, eu não consigo tirar o melhor resultado. E se eu não tiver e o meu vizinho tiver, o meu vizinho compra a minha fazenda. Tá? Porque ele vai conseguir produzir com muito mais eficiência que eu. Logo, este país da conectividade vai imediatamente sugar os grandes cérebros das cidades para o interior. Cidades interioranas vão virar grandes centros de resolução da política nacional. E é daí, certamente, que nós vamos acabar crescendo a importância do nosso discurso para a economia nacional. É bom que a gente tenha humildade com isso, que não se tenha prepotência, arrogância, né? Ninguém deve ser porque está lá. Né? A gente tem que ser por competência, por eficiência. Mas não tem dúvida que este volume de parlamentares do Congresso, se tiver essa qualidade de construir convencimentos, por exemplo, agora nós vamos assinar, outra na semana que vem, o protocolo de Nagoya. Tá? Um protocolo importantíssimo. Eu fiz a relatoria da questão genética, nós vamos votar o protocolo de Nagoya. Quando eu estiver votando o protocolo, tu vai ver que lá junto está a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura, a FPA, assinando o mesmo protocolo, o que mostra que o meio ambiente não tem nada de antagonismo com a agricultura. Se um agricultor não respeita o meio ambiente, ele não é agricultor. E se um ambientalista não respeita a agricultura, não é ambientalista, é um ambientaloide, é um doente mental que está trabalhando esses preconceitos ideológicos. Então, a gente começa a trabalhar consensos que permite dizer para as pessoas que não há nada mais urbano do que o alimento que está na mesa de todo mundo. O senhor falou de uma política externa baseada, orientada pela agricultura, pela segurança alimentar, que certamente é uma preocupação de todo mundo. Mas nessa semana, o jornalista William Vac escreveu um artigo fazendo uma provocação interessante, dizendo assim: o ambiente externo, ou a reputação externa, o Brasil já perdeu. E acho que ele estava fazendo uma associação, claro, uma perspectiva negativa que a opinião pública, especialmente europeia, tem do presidente, mas também a questão ambiental, principalmente a questão ambiental e a questão da Amazônia, que ameaça também mercados para a agricultura brasileira. Como é que vocês estão acompanhando e vocês dão essa reputação externa como perdida? Existe um trabalho de recuperação disso, deputado? Como é que vocês estão olhando para isso? Bom, vamos trabalhar essa questão. Primeiro, que esse é um corpo multilateral. Cada vez que tu for responder comunicação e imagem internacional ou interna, inclusive, e trabalhar com respostas rasas, né? Alto ou baixo, preto ou branco, rico ou pobre, gordo ou magro, tu não vai responder, tá? Porque
todos esses países, quando eles se expressam com relação à produção agrícola brasileira, eles têm razão em alguns pontos e outros não. Tem razão de natureza econômica, de competição de mercado? Com certeza, sim. Quem colocava o frango na prateleira da Inglaterra era o interior da França, da Holanda. E nós chegamos lá, da Irlanda, colocava carne. E agora nós estamos chegando lá. Quando o cara vê um frango da Aurora, da Sadia, ou coisa parecida na prateleira, que era dele, ele não fica nada satisfeito. O custo de produção dele é bastante elevado, ele tem uma safra só por ano, ele tem muito gelo, ele tem pouca terra, ele não consegue competir, ele sabe que será devorado e ele vai resistir o máximo possível. Bom, então tá tudo explicado. Não precisa fazer nada, porque eles vão precisar. Claro que tem que fazer. Tem que contratar, e o vice-presidente da República está fazendo isso, contratar uma agência internacional de comunicação para produzir resposta específica e sistemática adequada para cada questionamento. Se o questionamento é científico, a resposta é científica. Se o questionamento é de natureza de imagem de consumo, alguém vai ter que dizer para o alemão o seguinte: ó, isso que estão dizendo com relação ao Brasil é verdade até ali. Fora disso, não é verdade. Tá? Bom, nós inauguramos há pouco tempo na Band o Agro Mais, que é o primeiro canal 24 horas falando do agro. E, neste caso, nós vamos ter condição, por exemplo, de desmistificar muita invencionice, porque também nos outros sistemas, nos 3 décadas de governo, o mercado internacional, Jorge Soros e companhia, muito inteligente, não tem nada de ficar chateado com eles. Isso aqui não é Olimpíada, tá? Isso é mercado internacional, quem puder mais, chora menos. Ele financiou universidades e pagou gente para viajar para a Europa o tempo inteiro para vender brasileiros, que foram vender a imagem do Brasil de vira-latas, lá fora. Essa imagem do país ruim não foi feita só para os de fora, foi feita por nós e continua sendo feito por nós lá fora. Adianta dizer isso? Não. Isso é constatação. Neste momento, nós vamos ter que ter estratégia de comunicação e imagem específica para poder reconquistar os mercados. Então, William Vac fez uma constatação. O erro dele é dizer que essa guerra está perdida. Não, essa guerra está ganha. Nós só temos que fazer a nossa parte, que é a parte da roça que não capinamos, que é comunicação e imagem. Mas o que é importante é colocar produto de qualidade na mesa deste povo, que daqui a 20 anos não terá condição de comer seus computadores, suas telas de telefone, vão ter que comprar comida em algum lugar. Certamente nós temos esse produto. Sem nenhuma arrogância, nós vamos mostrar para as pessoas que o Brasil tem problema com a Amazônia, com certeza tem. Mas agora, quando vai votar a legislação da regularização fundiária, todos esses vira-latas dizem que nós estamos querendo fazer grilagem. Como grilagem, meu irmão? O cidadão mora há 40 anos plantando na mesma terra e é grileiro. O que é o grileiro? Grileiro é o cidadão que pega a terra alheia e vende. Esse é o grileiro. Esse cidadão que está lá não é grileiro. 1 milhão de famílias. Percebe que eles são frontalmente contra isso. Por que são contra? Porque se tu regulamentar isso, dá visibilidade. Por satélite, nós chegamos onde está queimando. Vamos saber, por georreferenciamento, pelo CAR, nós vamos saber essa terra do José, essa terra da Maria, do Pedro, do Antônio. Está queimando, a responsabilidade é dele. Temos condição de fazer fiscalização. Por isso, não interessa a fiscalização. Nós queremos regularizar os garimpos para não permitir que a garimpagem clandestina aconteça. E todo mundo da esquerda é contrário. Não, por amor de Deus, não façam isso de jeito nenhum. Por quê, meu irmão? Então, tu quer que continue aquele mundo de comunidades internacionais falando outro idioma, no meio da Amazônia, levando o nosso minério de navio, e nós não podemos fazer nada, está errado. Somos nós que somos da direita que estamos querendo fazer isso? Não, muito pelo contrário. Nós queremos a regularização disso. Então, o general Mourão, na minha visão, hoje, ele tem não apenas a autoridade do vice-presidente, mas ele tem credibilidade e conteúdo intelectual para reconstruir essa base de debate internacional. E nós estamos conversando com ele e ele certamente vai começar a reconstruir esse tecido. Não tenha dúvida que, de fora para dentro, tudo que for possível para destruir a imagem do Brasil vai ser feito, para retardar nosso processo competitivo. E não adianta se queixar, é ganhar essa luta. A gente precisa ter competência, né? Agora, se nós tivermos competência, colocarmos as pessoas no lugar certo, se não quiser fazer discurso voluntarioso, se não quiser ganhar a discussão pelo volume do grito, né?
trabalhar isso com qualidade, nós reconquistamos completamente as prateleiras dos supermercados do mundo, porque nós temos alimento em quantidade e qualidade abundante e somos o país que mais preserva terra fértil no mundo. Nenhum outro país preserva terra fértil. Se ele preserva, o caso da Rússia, ele preserva gelo, ou preserva fogo, ou preserva pedra, né? Preservar terra fértil é o Brasil que preserva. Nós não sabemos como vender esse conceito do que fazemos, mas também faremos, com certeza. Pelo que o senhor está falando, existem bloqueios ideológicos mesmo, né, contra uma promoção dessa indústria, né, dessa riqueza no exterior. E isso traz uma questão para mim que é o seguinte: o senhor acha que, num determinado momento, esse conflito ele vai chegar aonde? Ou ele já chegou no seu limite? Não, é o seguinte, ó, ninguém consegue ficar num debate permanente e sustentar a inverdade em maioria. Aos poucos, mitos vão caindo. Eles caem normalmente. Quer dizer, a oposição, que chegou a ser maioria no Congresso, hoje ela se resume a 130 parlamentares e 513. Esse Congresso é reformista. O próprio Senado não é agrícola, tá? Mas vota a favor da agricultura desde que convencido. Ele não é de esquerda. Então, a gente precisa perceber o seguinte: do ponto de vista do espectro político, nós temos 16 partidos, aproximadamente, na Câmara e 14 no Senado, que não são bolsonaristas, mas que votam no Brasil que dá certo. Na Câmara, tu faz 340 votos facilmente para aprovar coisas que são a favor do Brasil. Tá? No Senado, faz 61 votos. Eles não são bolsonaristas, mas a urna colocou ele no mandato com a cabeça de quem quer reformar o Brasil. Então, se o governo fizer o que está fazendo agora, tiver o mínimo de harmonia, jeito para tratar o Congresso Nacional e os outros setores, nós vamos acabar aprovando todas as pautas disruptivas, todas elas. E isto vai dar um sinal para a economia de grande musculatura e capacidade de fazer o reerguimento da economia em V. Nós não seremos um país em U. Nós vamos sair em V, rapidamente. A pandemia trouxe lições importantíssimas ao Brasil, e principalmente a partir do agro, quando muita gente que falava mal do agro, pela necessidade da alimentação, pela riqueza da alimentação, passou a ser muito menos agressivo. Então, nós vamos construir maioria. Por quê? Porque estamos com a verdade. Né? Com a verdade. A verdade prevalecerá. Agora, se tivermos inteligência estratégica construída, se tiver uma política de comunicação e imagem que perceba que essa parte da lavoura, que começa da mesa em direção à lavoura, ficou por fazer, se nós realmente formos meios de comunicação, não para agredir os outros, mas estabelecer a verdade sobre esse processo, nós facilmente vamos ganhar também essa guerra. O senhor, então, está otimista, né? Aliás, eu vi uma declaração que o senhor deu essa semana sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir que os estados façam redução de salário, né? O setor privado pode, mas o setor público não pode, né? E aí, a economista Zeina Latif falou também numa live essa semana, usou um termo interessante, que ela disse o seguinte: olha, daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar essa guerra fiscal entre os poderes. Por exemplo, uma das outras coisas que o judiciário decidiu é que, se houver frustração de receita naquilo que foi previsto, né, pelo orçamento, o executivo não pode reduzir o volume de recursos que ele tem que enviar para o judiciário e para o legislativo. Ou seja, toda a economia tem que ser feita exatamente, né, na saúde, na educação e na segurança que consome a grande parte do orçamento do executivo. Como é que essa pauta está entrando? O senhor está otimista em relação a reformas enfim, que a gente pode fazer nessa saída de crise? Como é que essa discussão do Estado vai acontecer? Na opinião, quais são os projetos prioritários que vão carrear
essa mudança que o senhor está falando? Bom, primeiro eu só vou dizer o seguinte, o Supremo, aliás, tem decidido sobre muita coisa que jamais poderia decidir. Tá? Não é um bom lugar para vender quinquilharias no Supremo. Ficar definindo coisas que não são mandamentos constitucionais. Né? A segurança constitucional, os guardiões da Constituição, devia ser isso, mas não estão fazendo, estão atribuindo coisas como dessa natureza. Então é o seguinte, o que está faltando nisso é o parlamento fazer o seu papel. Então, qual é a lei que nós temos que aprovar agora? Urgente. Para dizer o seguinte, os poderes terão direito à parte constitucional do real arrecadado, não do orçado. Eu acho que não dá 2 linhas, tudo isso que eu estou dizendo. Tá? Já tem proposta? Os poderes... Claro, eu estou apresentando a proposta essa semana. Os poderes só terão direito às parcelas definidas em lei de acordo com o real arrecadado, não com o orçado. Senão, meu compadre, eu vou ter que deixar um cidadão morrer sem remédio para o Supremo comprar caviar? Qual é a lógica disso? Não pode ter coisa mais corporativa, mais injusta, mais odiosa do que alguém decidir que o meu não pode tirar. Mas, meu amigo, o teu é o mesmo meu. A fonte que arrecada o dinheiro do executivo é a mesma. É o cidadão que paga o tributo. Então o meu não pode. Mas se uma pandemia dessa economia cai 30%, eu tenho que tirar da população, do dia a dia da população, para pagar os senhores do Supremo. Não, meu compadre. O que vocês estão fazendo agora, na verdade, é dar direito ao parlamento de começar a fechar essas gaiolas de ouro que estão penduradas pelo Brasil inteiro. É tribunal para tudo que é coisa, é tribunal e mais tribunal e tribunal. Nós queremos um tribunal só um tribunal. Acabar com esse mundo de departamento com gente muito bem paga, gabinetes aveludados, carpetes para todo lado, doutor e capote preto para tudo que é lado, e a população pagando por uma justiça lenta, ineficiente e normalmente aplicada de maneira equivocada. A PEC da emergência fiscal, que está lá no Senado, você tem uma agenda? Isso está no radar de vocês ou está esperando o governo liderar esse processo, deputado? A PEC da emergência fiscal, né, que permite que os governadores façam redução proporcional do salário, né, na medida em que atingem um limite. Pois é, aí está o detalhe. Quando chega nesta hora, tu começa a perceber que no parlamento tem a ditadura da minoria. Né? Tem a ditadura da minoria, quer dizer, os presidentes do Senado e da Câmara ouvem a essas minorias, que são muito ativas, muito militantes, né? Muito fortes, e eles acabam protelando coisas como essa que não vão à votação, que a gente não sabe por que não vai à votação, mas não vai. Tá? Como isso não é uma questão do agro, nós do agro não temos condição de construir maioria facilmente com relação a isso, porque esse debate não está com critério de mérito no meio de nós. Tá? Mas, com certeza, esse debate terá que ser feito. Mas, meu amigo, isso não é uma questão de gosto. Não há como pagar, porque não haverá recurso. Pronto, não haverá. Ou então, no meu Rio Grande do Sul quebrado, eu vou pagar o Tribunal de Contas, vou pagar o Tribunal Regional Eleitoral, vou pagar os desembargadores, vou pagar a Assembleia Legislativa, vou pagar tudo com os duodécimos absolutamente cheios pelo valor orçado. E o que sobrar, eu pago uma parcela dos professores e deixo eles sem receber. É isso? Quem é que tem coragem de fazer isso? Né? Em algum momento essa corda vai arrebentar. Então, acho imediatamente que devia se aprovar uma legislação deixando claramente isso. O volume de tributo arrecadado pela lei orçamentária, que é a lei de meios, vai atribuir meios de acordo com o valor real arrecadado, não pelo orçado. Aliás, a pergunta que a própria Zeina Latif fez na live dela foi a seguinte: o quanto a gente vai ter que piorar para melhorar, né? Porque o que ela estava querendo dizer era exatamente isso. Assim, você vai esperar quebrar ou chegar no ponto das agências de rating fazer um decréscimo da nossa nota no mercado internacional para você conseguir avançar nessa guerra fiscal?
E aí, nesse aspecto, o Brasil fica aparentemente engessado. E aí eu queria explorar um pouquinho isso que o senhor colocou. O senhor acha que existe um problema, então, de liderança dentro do Congresso Nacional para aprovação dessas agendas? Com certeza, sim. Quer dizer, as lideranças, isso não, é um defeito do sistema, isso não é nada pessoal, né? É que uma pessoa se candidata a presidente da Câmara ou do Senado, e nas candidaturas, no sistema democrático, ela assume compromissos, e ela fica ligada a esses compromissos até o final do mandato dela. Quer dizer, quando é que nós vamos conseguir modificar isso? Se, quando o Rodrigo sair, eleger um novo presidente da Câmara, que tenha compromisso com essa ala, com essa proposta reformista. Por exemplo, que vai votar imediatamente a reforma tributária, que o Rodrigo quer votar, a reforma administrativa, quer dizer, passa pela cabeça das pessoas que nós vamos conseguir reorganizar o Brasil sem uma reforma tributária, nessa parafernália que nós temos aí. E se nós formos votar a reforma tributária, que não é outra coisa senão modificar a forma como se arruma os números das prateleiras públicas, né? É ali que está reorganizando isso. Bom, se eu quiser fazer realmente espaço fiscal, eu tenho que fazer reforma administrativa, reduzir o tamanho do Estado e fazer uma proposta, por exemplo, decenal, né, por 10 anos, para dizer o seguinte, ó, no ano de 2021 vai ser assim, 22, 23, 24, 25, até 30. Tá? Isso vai mostrar claramente o que não existirá mais até 30, porque isso vai me dar folga fiscal, inclusive para baratear os custos do financiamento da nossa dívida, né? Podemos emitir porque teremos certeza de folga fiscal para poder pagar esse processo. Então, reforma administrativa e reforma tributária tem que ser aprovado imediatamente. Não é esperar o Covid passar para depois aprovar, não é esperar o ano que vem. Não, essas duas ferramentas são desobstrutivas do desenho de Estado mais dinâmico e mais rápido que permite sair do Covid-19 com o pé no acelerador. A FPA não articula apresentar uma candidatura para a presidência das casas, presidente? Deputado. Nós nunca tivemos essa pretensão, nossa pretensão. Por quê? Porque a FPA ela tem esse número de parlamentares, mas ela tem parlamentares de todos os partidos, né? Querendo ou não querendo, isso prova agora, inclusive, com essa ação do Bolsonaro, quando ele leva o Centrão para o governo, né? Imagina o sacrifício que é para o Bolsonaro levar o Centrão para o governo. Ele que disse tudo que disse a respeito disso, e ele percebe que precisa ter uma base sólida, né? Fiel, tá? Ele leva para lá. Então, a gente tem muita força na frente parlamentar, mas não tem a força dos partidos, das lideranças partidárias. Um de nós pode ser o presidente da Câmara? Pode, sim. A frente parlamentar nos dá vitrine em condição de nós ter espaço para disputar esse processo. Mas a frente parlamentar, por si só, não elege. Ela precisa contar com o apoio das lideranças partidárias da Câmara. Entendi. Presidente, acho que tem uma questão que é importante. Então, o que a FPA ela pensa além do próprio agro para o Brasil? Você tem as reformas de Estado, o senhor falou de uma diplomacia de trabalho da imagem do país lá fora, mas em algum momento também vocês vão ter que falar sobre a regulação de outros negócios, né? Por exemplo, o protecionismo dado à indústria, a criação de um ambiente mais inovador e talvez mais exposto à concorrência internacional. E aí a questão toda que nos envolveu e que eu levei para o debate no momento em que eu apresentei e a gente fez a comunicação desse negócio, dessa nossa conversa, era o seguinte: existe hoje no Brasil um novo polo ideológico, né, capaz de criar, de pensar um novo modelo de desenvolvimento para o país. E aí o agro e a FPA, eu acho que hoje é o principal vetor que se aproxima de uma força de modernização. Vocês pensam em exportar um modelo de pensamento para o país? Bom, na verdade, nós estamos substituindo uma parte da mobilização política que trabalha muito a lógica do poder e execução do Estado e dando para o Estado o papel do empreendedorismo. Tá? Isso vai remontar um grande debate sobre o projeto educacional, inclusive.
pensa comigo, se a melhor parte da aula é o recreio, é porque a aula é uma porcaria. Se mal bate a sineta e o pai se arrebenta para sair na porta, é porque ele estava no presídio. Por que será que o teu filhinho pequeno não sai do celular? Se não tirar da mão, ele não sai. Porque o celular é um espaço de descoberta. A educação tem que ser um espaço de descoberta. Se esse modelo está errado, temos que modificar. Não dá para abrir a cabeça das pessoas e botar o que ela não quer conhecer. É preciso certamente trabalhar esse processo. Mas as universidades precisam urgentemente trabalhar sobre formação aplicada. Precisa ter um desenho claro de desenvolvimento econômico para 17 a 35 anos, para esse povo ir para o mercado que é necessário, não o mercado que ele deseja. Tá? Isso tem que trabalhar claramente essa proposta de desenvolvimento. Agora, vamos trabalhar isso da questão política. Se é verdade que nós temos uma maioria que não é bolsonarista, então nós vamos trabalhar, podemos trabalhar com a Câmara um conjunto de leis que são disruptivas, que estão na Câmara para ser aprovada. E alguma coisa que o governo pode mandar, ou de projeto de lei com urgência, ou de medida provisória. Tá? Isso monta o que é necessário fazer pelo Legislativo na Câmara e é possível fazer no Senado. No Congresso, no governo federal, nós temos coisas importantíssimas para fazer. Por exemplo, nós vamos continuar mesmo com 240 bilhões de fundos, sem saber onde eles estão e para que serve, depositado em algum lugar. Para quê? Se nós estamos devendo esse dinheiro. Por que esses fundos não são concentrados? E ele faz parte de uma política de desenvolvimento nacional. Por que o fundo, por exemplo, um desses fundos, 40 bilhões hoje, se nós botássemos 40 milhões como fundo garantidor para investimento e infraestrutura de transportes, nós alavancaríamos 400 bi. Com 40 bilhões, só botar esses papéis no mercado. Põe o processo de licitação, as empresas ganham a licitação, ou pega os títulos a partir do seu contrato, coloca no mercado e financia. Ou não é possível isso? Claro que é possível, sem dúvida. E as privatizações, como serão? E o gás? Como será a questão do gás? Nós vamos realmente, né, como fazer com isso? E a questão do petróleo? Vamos continuar com o mesmo sistema, vamos modificar o sistema e fazer de tal forma que ele possa ser extraído. Então, o governo federal tem que dizer com clareza quais são os ativos que ele dispõe para colocar recursos líquidos dentro do governo e alavancar o processo de desenvolvimento. Eu estou falando em conectividade, só 24 bilhões do FUST, por exemplo, ele alavanca 240 bi no mercado. É um fundo garantidor com 10%. Tá? O índice de perda para esse negócio da conectividade, com toda a necessidade tecnológica que nós temos de um país avançando como está, facilmente nós conseguiríamos investidores para isso. Se o governo federal, a partir do Paulo Guedes, desenhar esse projeto de desenvolvimento do executivo, o legislativo fizer com clareza o que ele precisa fazer neste ano ainda, e nós tivermos uma posição da iniciativa privada, do comércio, da indústria, dos serviços e da agropecuária, nós facilmente pegamos, não precisa muito não, 40 ou 50 empresários de diversos setores têm condição de fazer o pensamento médio do Brasil e assumir esse compromisso. Isso nós podemos fazer um pacto para o Brasil. Está pronto para ser feito, falta ter cabeça para fazer articulação política. Com isso, nós sinalizamos para o mercado internacional nossa capacidade de desenvolvimento e isto vai gerar para o Brasil esse desenvolvimento em V muito mais rápido do que antes. A condição política que nós não tínhamos para aprovar essas propostas, temos hoje, porque a própria pandemia e a natureza do Congresso trouxe essa realidade. Deputado, a gente está caminhando aqui para os últimos 10 minutos, mas tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Em relação à reforma tributária, vocês já têm um projeto preferido? O senhor acha que deve avançar aquele da PEC 45 ou o senhor acha que ainda tem que evoluir para chegar num consenso? Não, é que a reforma tributária, não se há um projeto que está maduro na Câmara e no Senado para ser votado, é a reforma tributária. Ninguém se ilude. O IVA está longe de ser o melhor projeto tributário. Mas, neste momento, a travessia para a baderna que nós temos hoje tem que passar pelo IVA, porque a lógica de compreensão de pagar imposto sobre o valor agregado nas mais diversas transições do mercado é que vai fazer essa coisa didática para a população compreender.
Tá? Então, o projeto que está ali, bom, mas ele tem coisa para... A agricultura, por exemplo, vai ser onerada com 25%. E ela é com quanto hoje? Quanto é que ela paga de energia? Quanto é que ela paga de ICM do combustível? Quanto é que ela paga do pneu? Quanto é que ela paga de tudo que entra na porteira? Ela não tem como passar para ninguém isso. Tá? Então, é preciso saber disso. Esses cálculos são matemáticos. A questão da reforma tributária é uma questão matemática. Ora, se 27 secretários de Fazenda de todos os estados concordaram com a reforma tributária e a grande dúvida estava na forma de transição para manter a arrecadação dos estados, se um estado como São Paulo concorda e o Sergipe também, é porque o projeto realmente tem um período de transição e uma lógica muito bem construída. Ele é perfeito? Não. Nem foi feito para isso. Ele pode ser modificado? Pode. No dia seguinte que for promulgada a lei, pode ser modificado, não tem nenhum problema. Mas o que é necessário nesse momento é aprovar. A pior das soluções é não ter uma reforma tributária. Tem que aprovar. E esta que está aí está madura e tem lógica. Os dois projetos são complementares. Hoje, o projeto representado pelo Baleia, que veio de uma inspiração do Bernard Api, ele é muito mais, na minha visão, muito mais fácil de ser aprovado. Mas ele pode perfeitamente pegar o projeto que está no Senado e aproveitar algumas coisas desenvolvidas pelo Raul, né, que há muito tempo trabalhando, pode ser feita, principalmente quando se trata de fazer atenuantes para os impactos por setores. Aí, o projeto do Raul é muito importante. Tá certo. E a segunda pergunta, deputado, como é que está o diálogo de vocês com o Ministério da Economia? Existe uma tabela boa? Como é que em alguns momentos a ministra Tereza Cristina entrou em conflito com... Não é conflito, né? Teve algumas áreas de atrito com o ministro Guedes. Como é que está essa conversa hoje? Deixa eu dizer o seguinte, o Ministério da Economia é, por natureza, inclusive por questões universitária, porque acadêmica, ele é um ministério urbano, tá? Muito urbano. Né? Tu não vai para a academia para fazer tudo que passou pela vida do Paulo Guedes, e certamente os exemplos não era cabrito, vaca de leite ou soja. Tá? Ele estava fazendo cálculo. Fazer um cidadão chegar no ministério e começar a discutir o agro não é uma coisa simples. Agora, se esperava que nós fôssemos brigar com eles, nós não brigamos. Nós engolimos coisas, por exemplo, foi dito na campanha que o fundo rural não seria cobrado. E nós não conseguimos resolver até hoje o fundo rural. Mas nós toleramos isto porque sabíamos que isso foi um excesso de campanha, tem impacto fiscal e nós tínhamos que conviver com isso. Muitas e muitas vezes, internamente, discordamos frontalmente do Ministério da Economia e do Paulo Guedes. Tá? Mas, ao invés de brigar, fomos com a Tereza Cristina para o combate, para a discussão interna, e acabamos construindo o convencimento. Este Plano Safra, por exemplo, na terça-feira, antes de anunciar o Plano Safra, eu almocei com o Paulo Guedes para discutir ainda detalhes sobre o Plano Safra. E nós conseguimos alguns bilhões de reais para reduzir juro, principalmente para o pequeno produtor rural, que chegou a 2,75. Então, eu diria o seguinte, o diálogo com a economia sempre é muito difícil, mas é porque o cobertor é curto. Né? O aperto fiscal é tão grande que se tu tira de um lugar, deixa outro descoberto. Mas não é por incompreensão. A equipe que está no Ministério da Economia é muito qualificada e ela tem uma dinâmica de funcionamento, talvez uma cultura que eles trouxeram da vida deles antes de chegar na vida pública, que nunca se tem no Ministério da Agricultura um não frontal. Eles sempre dizem que tem uma série de alternativas e tu vai, com esse molde de alternativas, buscar soluções. E é desta forma, por exemplo, que nós hoje, ao invés de estar só reclamando do banco de balcão pelo spread que ele cobra do juro de empréstimo da agricultura, 6,7 spread que o Banco do Brasil cobra, que é um absurdo completo. Ao invés disso, nós estamos discutindo lá com o BNDES como é que nós vamos transformar a dívida dos produtores ou o ativo dos produtores em CPR. O BNDES compra CPR, transforma em CRA e bota no mercado de capital. A agricultura brasileira vai se financiar com custo de 3%, 4% nos próximos anos. Nós vamos sair do banco de balcão. Ora, não tem nada mais economês do que isso, né? Nós estamos já com eles discutindo alternativas. Então, o Ministério da Economia, de todos os tempos que eu conheço, é hoje o ministério mais comprometido com a agricultura que eu conheço.
Muito bom. Deputado, então o senhor está otimista? Eu sou, por excelência, otimista. Eu, aliás, não posso imaginar que alguém queira ocupar algum espaço de liderança, né, e mostrar o caminho vazio para quem quer que seja. Nós temos que vender a esperança e, na medida do possível, ter um discurso que estabeleça a lógica da caminhada, né? Como é que eu busco as soluções? Então, para cada questionamento que tu me faça, eu não tenho a necessidade de ter a verdade absoluta, mas não posso, com 66 anos, fazendo política esse tempo todo, tu me pergunta sobre alguma coisa da República ou da economia, eu digo que, por isso mesmo, não sei. Não, eu sei sim, eu acho isso, eu dou opinião. E se a minha opinião não é bem compreendida, outro me complementa, me ajuda, e nós vamos acabando sempre compondo alguma coisa melhor. Eu acho que nós estamos num bom momento, o Brasil está maduro para isso, nós saímos daquele diálogo estreito de que é preciso criar um país que só tem direito, dever não precisa, né? Nós estamos realmente com a cabeça de reformas e, se o Brasil quiser, pode aproveitar todo esse passado ruim para servir como base de sustentação para um grande período de desenvolvimento e crescimento econômico e social. Tá bom, deputado. Você sabe que essas conversas que a gente tem orientado, a gente tem feito, assim, trazido clientes e depois isso tem a disseminação nas redes sociais que nós promovemos, para que a sociedade conheça os seus stakeholders, os seus líderes e que perceba a maneira como eles discutem e como eles resolvem questões complexas, saindo um pouco desse debate, muitas vezes estéril, que se faz pela mídia, né, pela imprensa. E acho que o senhor deu uma grande contribuição hoje para todo mundo que tiver a oportunidade de nos assistir, a respeito do quão profundo, né, o grupo de parlamentares que o senhor representa e o setor econômico que o senhor representa tem pensado o Brasil e tem pensado as nossas expectativas, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Eu queria agradecer muito a oportunidade que o senhor nos deu, né, dessa conversa e desejar sorte e dizer que o espaço está sempre aberto. Nós adoramos essa conversa, deputado. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que queria muito agradecer essa possibilidade, essas janelas que vocês possibilitam para conversar com tantos que não conhecemos, permite, no mínimo, que as pessoas possam nos criticar pelos erros, né? Mas nos dá a oportunidade de conversar com muita gente. Nosso país será um país maravilhoso, com certeza, vai caminhar o raciocínio da tecnologia, pesquisa, inovação, nós estaremos certamente nos espaços mais competitivos do mundo e nós que estamos na vida pública temos que aprender a, na medida do possível, ajudar a construir os trechos dessa história. Forte abraço para todos aí. Obrigado, deputado. Tudo de bom, viu? Abração. Abraço. Abraço.